Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Herdeira, transformando suas heranças em riquezas. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e eu falo aqui de dinheiro. Como que o dinheiro afeta a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu tenho uma frase que eu repito sempre que é: a forma como a gente lida com o dinheiro é a forma como a gente lida com a vida. Então, falamos de dinheiro, falamos da vida. E hoje eu estou com uma convidada que está voltando aqui, que ela é muito divertida no jeito de falar. Fala com uma profundidade, com um conhecimento profundo. O nosso tema de hoje, eu tenho certeza que você já passou por ele em algum momento da vida, que é o medo de vender. Então, Luciana, seja muito bem-vinda ao Papo de Herdeira. Muito obrigada, Lu. É um prazer estar aqui com você de novo. Um prazer conversar sobre isso, né? Adoro falar sobre medo, sabe? Né? E vendas também, adoro. E a Lu tem uma aula magnífica sobre isso, tá? Vai lá no perfil dela, que é a Luciana Junqueira, cobra ela, fala que você quer ter uma aula com ela, porque vale muito a pena. Lu, se apresente assim pro pessoal que não te conhece, porque você já é de casa, o pessoal já te conhece um pouquinho. Se apresente. Isso, rapidamente. Formada em letras, sempre me interessei sobre comportamento humano e nos últimos 10 anos, digamos assim, eu estudo profundamente comportamento humano, especialmente personalidade. Então, eu trabalho com B5, que é, hoje em dia, o único teste que é válido e sólido cientificamente para medir a personalidade. Então, a gente teve várias tentativas de testes aí, mas se você quer se conhecer, saber quem você é de verdade, com solidez, é o B5. Que é o teste que eu trabalho. E se você escutar a Luciana falando desse teste, você vai se apaixonar. Tem um podcast dela que é só você correr aí, que você vai encontrar, e é incrível a forma como ela fala, dá vontade de estudar. Mais um curso pra gente, tá? Para os psicólogos, então, mais um curso. Lu, deixa eu te contar uma história. Sim, por favor. E aí você me analisa. Que é assim, eu acho... Do meu jeito, do que eu acredito, que nós não podemos guardar os nossos talentos. Eu acredito que Deus nos dá talentos e que a gente tem que crescer e multiplicá-los, que Ele tem que estar a serviço da vida. E eu aprendi a lidar com dinheiro de uma forma muito dura, de uma forma muito cruel. Eu falo sempre que não foi do alto da montanha que eu aprendi sobre dinheiro, foi lá embaixo, no olho do furacão. E então eu pensava assim, eu tenho um conhecimento bom e esse conhecimento ele serve a alguém. Então eu pensei, eu vou empacotar esse conhecimento e vou colocar na Hotmart. Mas como que eu faço isso, eu não sei. E aí eu conheci uma pessoa que transformou minha vida, que me mudou completamente, que foi a Cláudia Vasconcelos, que hoje é minha gerente, dona. Ela é o que ela quiser aqui dentro dessa empresa. E numa entrevista eu queria só empacotar meu conhecimento, tá? E ela perguntou, Luciana, o que você quer? E eu quero colocar meu conhecimento a serviço da vida. Mas eu não quero vender. Eu lembro disso, Eu lembro muito disso. Era um sábado de manhã, tipo assim, eu não tinha horário, Claudinha não tinha horário, era 7 horas da manhã, eu estava na roça, dentro de uma barraca, e eu falei, eu não quero vender, eu só quero colocar o meu curso ali. E eu não acho que eu sou a única pessoa no mundo a sentir isso, a ter medo disso. Nossa, e eu te falo e vem memórias, assim, emocionais desse dia. Eu não sei como que a Claudinha conseguiu fazer um milagre aqui, tá? Não sei. Eu acho que ela respeitou meu tempo, ela respeitou quem eu era. E hoje, graças a Deus, nós vendemos aí super bem. Hoje eu já falo, Claudinha, eu quero vender. Claudinha, abre o carrinho. Vamos vender, Claudinha. E ela vai vender com ela mesma, maravilhoso. Tá? E isso também diz um pouquinho de algo que você fala, né? Que você falou no podcast, que é juntar uma pessoa com a outra pessoa. Eu tive muita sorte. Mas eu tô te contando essa história porque eu não acho que é só um medo meu. É um medo muito comum. Me conta um pouquinho disso. Isso está atrelado às nossas personalidades? De onde que vem esse medo? Eu já vou te fazer todas as perguntas, tá? De onde vem esse medo? Isso está atrelado à personalidade? Como que é isso? E assim,
Lu, é uma coisa muito visceral. A nossa dificuldade de vender é Tá, eu não aprendi na escola. Aí eu sempre falo, eu não aprendi na escola. Mas não é. É algo mais profundo. Uhum. Traz a luz aqui para esse podcast. Trago. A gente nasce com medo. E todo mundo. Porque a gente tem a impressão, é meio contraintuitivo isso. A gente, hoje em dia, vive numa época tão segura que a gente acha que a gente nasce com segurança. Mas estou falando evolutivamente, a gente instintivamente, a gente animal. Todos os animais nascem com medo. A gente constrói a segurança. É muito importante a gente entender isso. A gente nasce com medo e constrói a segurança. Em todos os lugares da vida. Quando a gente vai mudar, por exemplo, de apartamento, dependendo da pessoa, e aí a gente vai entrar na personalidade, você vai sentir mais receio. Ai, meu Deus, será que vai dar certo lá? Será que não vai? O que eu vou fazer? E se der alguma coisa errada? Esse desconhecido que gera o medo na gente. A gente nasce no desconhecido. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai construindo a segurança. Tá. Então, o medo é nosso. Eu gosto de falar dessas coisas, Lu, porque assim, eu acho que a gente tem que... apesar de eu ser muito extrovertida na personalidade, eu tenho muita consciência de que se você souber das suas dificuldades, das suas dores, dos seus calcanhares de Aquiles, você consegue se planejar para lidar com eles. Quando você não sabe sobre isso, você vai só reagindo à vida. Profissão bombeiro. Apareceu um fogo, eu vou lá reagir àquele fogo ou não, eu vou correr dele. Então, é muito interessante a gente olhar para o medo nessa perspectiva. O medo, ele está na personalidade, sim. Algumas pessoas sentem mais medo e outras pessoas sentem menos medo. Algumas pessoas vão no extremo dos esportes radicais. Sabe aquele... Tem um esporte que chama base jumping? Que a pessoa... Sei. Não é possível. Uma pessoa dessa, o limiar para o medo dessa pessoa, meu Deus do céu. Mas ali, naquele esporte radical, pode ter outro lugar na vida, tipo vendas, que ela tem mais medo. Lu, eu não desço de toboágua. Pois é, você tá vendo? E a gente consegue, eu te falei que eu trabalho com B5. No B5, a gente mede 5 características da personalidade. Eu vou concentrar em 2 delas para a gente falar sobre medo e vendas, para a gente fazer essa conexão. Tá. O medo, ele está especialmente no neuroticismo, que é uma característica que mede afastamento, ansiedade, basicamente, e irritabilidade, volatilidade, que é dificuldade de lidar com obstáculos. O medo, ele aparece mais no afastamento, na ansiedade. É o medo de alguma coisa dar errada no futuro. É o medo da rejeição, é a insegurança sobre si e sobre os outros, é o medo do desconhecido, é o medo do alguma coisa ameaçadora. Você não sabe o que vai acontecer. Será que se eu tomar esse passo aqui, vão me punir ou não vão me punir? Eu vou ganhar, eu vou perder? Então, quem é mais neurótico na personalidade costuma ter mais medo e costuma ser a pessoa que se afasta, por isso chama afastamento, ela se afasta daquele medo, porque ela tem tanto pavor de lidar com aquilo ali que ela quer correr daquilo ali, que é justamente o contrário que ela teria que fazer. Porque lembra que eu te falei, a gente nasce com medo e vai construindo a segurança? A gente só constrói segurança no enfrentamento do medo. Aí é horrível. Uma vez me mandaram uma mensagem no Instagram assim: Luciana, morro de medo de falar em público. O que eu faço? Aí eu respondi assim: olha, as notícias são boas e ruins. Porque assim... Boas porque você já definiu o medo. Você já sabe. Ruim é porque você já definiu o caminho também. O medo é o seu caminho. Eu costumo dizer assim, o que você quer tá lá no final de um túnel. Aquela luz no final do túnel lá. Mas para chegar lá, você vai ter que passar no túnel escuro. E aí você vai ter que... Ai, meu Deus, será que eu vou pisar em alguma coisa? Alguma coisa vai acontecer. Então, assim, na hora que você define o medo, você também definiu o seu caminho. Imediatamente. Ai, meu Deus, você tá falando que eu tenho que descer de toboágua. Exatamente. Se você quisesse enfrentar esse medo, é lá. O meu é mata barata. Se eu quisesse... Mas para isso, eu sou muito bem casada. Graças a Deus, não tenho que enfrentar esse medo. Mas é exatamente. Quando você determinou o medo, você também determinou o caminho. E algumas pessoas têm mais dificuldade. Isso vem da personalidade. A sua personalidade, ela é em parte genética. Então, ela te
traz habilidades e dificuldades naturais. O mais neurótico na personalidade, ou seja, o mais ansioso, o mais medroso, ele vai ter mais medo mesmo de ser rejeitado socialmente, de ser julgado, e isso tem muito a ver com vendas, né? O que é uma venda se não um tiro no escuro? Um pulo de um abismo. Eu vou pular. Você vai lançar, né? Você me contou, você vai lançar em maio, né? Maio? Vou lançar. Você tem uma previsão, obviamente, você tem um objetivo, mas é um pulo. Você está dando um pulo de fé. E aí você está falando, e se der errado? Não tem problema, eu vou lá pagar para ver. Então, o medo está ali. Então, algumas pessoas têm mais habilidade de lidar com esse medo porque sentem menos ansiedade, medo do desconhecido, enfrentam mais. E outras pessoas têm muito mais dificuldade de lidar com o medo. E o medo de vender especificamente é o medo da rejeição. É o medo é a insegurança de será que eu sou bom o suficiente? Será que o meu curso é bom o suficiente? Será que o que eu tenho a oferecer não vai ser rejeitado? E se for rejeitado? Aí é o neurótico, né? Que eu comentei já também, eu comento muito lá no Instagram que o neurótico tem esse superpoder de ficar no e se? E se der errado? E se alguma coisa acontecer? E se? Esse é o medo. O medo gera ansiedade. Agora, olha o pulo do gato, que não existe, mas existe, tá? Se a sua ansiedade e o seu medo não gerar um processo exploratório de curiosidade mesmo, deixa eu ver então. Eu morro de medo de vender, de lançar meu curso, eu tenho medo, eu tenho dúvidas, eu tenho coisas. Mas eu também tenho curiosidade de ir lá ver se vai dar certo. Eu quero ver se tudo que eu estou fazendo, estudando e aprendendo, se eu colocar isso em prática, eu consigo converter, eu consigo vender. Então, o seu medo hoje em dia desperta a exploração. Ele desperta a curiosidade, a vontade de ir lá. E aí, o que você faz? Você está passando por aquele túnel escuro. Eu quero chegar lá. Ali está a luz no fim do meu túnel. Então, eu estou indo. Se o seu medo e ansiedade despertam a curiosidade para explorar, você está feita. Explorar no lugar certo, que é o lugar do medo. Sei. Se o seu medo te faz afastar, e aí quem é mais neurótico vai ter essa tendência de afastar, aí você está um pouco... As notícias não são muito boas. Porque cada vez que você afasta do seu medo, Lu, o medo, ele não vai embora. Ele cresce. Ai, Deus. Então, ele que era um dragãozinho, um monstrinho pequenininho, à medida que os anos vão passando, ele vai tomando forma. Aí vai chegar um ponto que os questionamentos na sua cabeça vão ser tais que você fala, eu não consigo enfrentar mais isso. Já passaram 20 anos, eu já estou velha. Aí vem as desculpas todas, né? Que é porque você olha para esse medo, olha para esse... O monstrinho virou um monstrão de 7 cabeças. Então, por isso que eu falo, eu sempre respondo assim, com relação a medo, as notícias são boas e ruins. Porque se você quer superar, você vai ter que enfrentar. Ele é o caminho. O medo é o caminho. O Jung tem uma frase que é tudo o que você mais necessita está onde você menos quer olhar. É o medo é o caminho. Ah, eu não queria não, isso aqui eu estou evitando. Ó, quem está escutando a gente, se você está evitando alguma coisa que fica voltando na sua cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, é lá que você tem que ir. Pelo amor de Deus, antes de dar alguma coisa errada. Então, o medo é isso. E o medo das vendas, especificamente, é esse medo. Pode ter a ver com essa insegurança de ser rejeitado. É horrível ser rejeitado. É péssimo, ninguém gosta, não. Não existe uma pessoa que fala, é maravilhoso ser rejeitado. A gente sente em intensidades diferentes. Quem é muito menos neurótico, muito menos ansioso, consegue levar a porrada, mais porrada na cara. Quem é muito mais neurótico, muito mais ansioso, pode ser que leve um soprinho e... Ai, tá vendo? Isso não é pra mim, eu não sei o quê. Então, um dos lugares que a gente mede o medo e trabalha no medo é no neuroticismo. E olha que interessante... O começo desse trabalho, primeiro, além de você criar um plano de enfrentamento para vender e vender melhor, cada vez melhor, você precisa também trabalhar em gestão emocional. Porque você precisa pegar aqueles pensamentos catastróficos e ir racionalizando aquilo ali para entender. Gente, calma, eu estou só ansiosa, eu vou dar esse passo, eu não sei o que está lá na frente, mas e se eu der um passo e tudo vier água abaixo? Esse é um risco que você corre. Mas e se tudo vier água acima, né? E se tudo der muito certo? Então, esse medo, ele começa no neuroticismo. Então, tem pessoas que têm mais
ou menos capacidade de lidar com esse medo. Você sabe que você falando, eu fui percebendo aqui que, sem perceber, eu ia vendendo aqui, saía correndo. Gente, e era isso. Vendia, saía correndo e não olhava. Fazia um lançamento, saía correndo. Que eu acho que foi a fórmula que a Claudinha foi encontrando. Vamos vender, vai, faz. E hoje, depois de tantos, né, lançamentos que eu fui me colocando, fui fazendo, hoje eu me sinto muito mais segura. Pronto, hoje eu já quero vender. Terapia de exposição. Essa é a ferramenta da psicologia que mais funciona. E funciona assim, Lu, tem uma frase também do Jung, que é o tolo precede o sábio. Então você vai se colocar para vender. O começo vai ser horrível. Tá achando que vai ser lindo? O começo vai fazer tudo errado, você vai tropeçar, vai te dar medo, vai falar, olha, eu tô isso aqui de correr, de tudo isso, eu tô disso aqui de desistir e viver pobre, mas feliz, sabe? Não é feliz, né? Porque você tá evitando o seu medo tá crescendo ali. E tem uma confusão muito grande. Quando a gente tem a capacidade, tem um produto bom, tem algo dentro da gente, isso também grita. Exato. E aí tem o medo, a gente fica numa dualidade muito grande, paralisa. Por isso que eu falei, não é feliz. Se você se entrega ao medo, você não vai ser feliz. Você vai ser cada vez mais fraco e cada vez mais covarde. Cada vez você vai achar que você precisa de mais proteção. Por quê? Porque você não se expôs para saber que você é muito mais forte que você imaginava. Não é que o medo vai embora. É que você dá conta disso, e se você deu conta disso, olha o que mais você vai dar conta. Então, a exposição que você fez, o que a gente tem que partir do princípio sempre que você está começando alguma coisa, sempre que você está começando um enfrentamento de um medo, por exemplo, você vai dar passos micros, que você mesmo vai falar, isso aqui é ridículo. Ridículo nada, você não dava nem isso antes. Infelizmente, nós não damos valor aos micros passos. E isso é péssimo, porque você sabe que um comportamento nosso que é punido, ele não é repetido. Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Você vai começar com passos ridículos. Que é tipo, você dá conta disso aqui? Eu dou. Me dá um friozinho na barriga, mas eu dou. Eu faço, eu dou esse passo. Mas esse passo não vai adiantar de nada. Pronto. Aí você dá esse passo e fala, não foi nada. Quando você faz isso, quando você se pune, a tendência de você repetir o próximo passo que você tem que dar, ela diminui. E cada vez mais que você vai punindo o comportamento, ele vai diminuindo na frequência. Obviamente, a gente não é idiota. Sabe? Eu faço uma coisa aqui, aí você me fala, não é assim que funciona, tal. Aí dá uma repreendida, eu falo, ixi. E se aquilo é repetido, então, assim, não é uma estratégia muito inteligente a gente falar, só isso? Você também não precisa comemorar, soltar foguete. Você pode falar assim, sim, eu planejei para ser o tolo no começo. Eu tenho uma frase que eu vivo falando lá no Instagram, que é: viver é aperfeiçoar a arte de catar cavaco. Você vai catar cavaco o tempo inteiro. Até a galera que tá lá, ó, só na pose. Não, a pessoa tá catando cavaco também. Você pode ficar... Olha, fique tranquila. Aí eu ponho uns vídeos do povo saindo catando cavaco, que eu me pergunto, e aí, tá tudo bem por aí? Tudo dentro do esperado. Eu assim, aperfeiçoando a arte como nunca. Então, se você está começando em alguma coisa e começando o enfrentamento do medo assim, saiba, o tolo precede o sábio. Você vai começar muito ruim, vai catar seus cavacos, vai doer, vai arrancar pedaço, às vezes vai dar cicatriz, mas à medida que você vai progredindo, você vai percebendo em você, dei conta, dei conta. Gente, eu lembro um ano atrás que eu não fazia nem isso aqui. Isso é tão importante, Lu, porque o medo gera a ansiedade, o medo gera a ansiedade, que é um sentimento de proteção, de paralisia, obviamente. Você tem que paralisar. Quando você fica ansiosa, você paralisa para poder analisar o cenário. Medo, ansiedade, paralisou. Aí você desperta curiosidade, exploração, que foi o que você fez. Eu vou ter que ir lá. Não vai ser agradável, mas eu vou dar meus passos. Vou lá, vou aqui, vou ali, vou catar meu cavaco e tal. À medida que você vai explorando e vendo pequenos resultados, você gera o sentimento que todo mundo quer gerar, que é a esperança. Que é você olhar para você e falar... Nossa, eu até arrepio mesmo, porque isso mexe muito comigo.
Porque eu passei, teve uma época aí que a gente passou uns perrengues e assim, a minha esperança estava morta. E é horrível você viver sem esperança. Então, você vai, à medida que você vai vendo que você dá conta, você vai falando, então tem uma esperança ainda para mim. Sim, pequena, mas tem. Eu falo, eu tenho uma linguagem diferente, mas eu falo que precisamos ter total consciência da nossa estrada da vida, sabe? Eu sou terapeuta relacional sistêmica e nós gostamos muito de desenho. E o desenho da estrada da vida é um desenho que eu amo muito. Que é um desenho que você faz a estrada da sua vida mesmo ali, que você coloca os buracos. Às vezes teve uns quebra-mola, uns mata-burros. Mas você tem uma consciência disso, sabe? Você foi falando, me veio uma imagem. Eu não sou muito de ver meus vídeos, tá? Não posso contar isso não, mas eu nunca... Eu assisto, assim, flashes. Assim. Fica se criticando. Não, eu nem me critico porque eu nem permito. Mas quando eu comecei a gravar anúncio, por exemplo, eu odiava, achava todos horrorosos. Ontem eu vi um e eu falei, gente, que anúncio lindo, que coisa maravilhosa. E eu gosto disso, de trazer esse momento real, que é algo que eu gostei, com a minha estrada da vida. Olha ali, gente, eu tô passando por esse mata-burro, já tô vendo aqui, ó, uma florestinha linda, um momento lindo, olha que coisa bacana. E pra mim, Lu, é tão óbvio, assim, nossa, olha aqui, Lu, eu comecei há 2 anos atrás, olha como é que eu tava péssima. Eu tava mesmo, mas você tava começando. Você queria o quê? Né? Você tava na posição certinha, que era tá horrível. A única coisa que eu espero quando eu tô começando alguma coisa é que eu vou ser ruim naquela coisa. Ué, eu não tenho nenhum treinamento naquilo ali, eu não tenho nada, nenhuma experiência. E eu brigo por isso. Às vezes, eu já recebi crítica no começo de um processo meu, e eu falo, aqui, existe uma curva de aprendizado. Se você não tá querendo me dar o tempo de fazer isso, é melhor a gente nem começar, porque eu vou ser ruim. No começo, a única coisa que eu espero é isso. Mas eu também sou muito boa em dar o passo. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é, eu dou o passo, eu analiso os erros, e aí isso é uma das coisas que te dá vantagem. Eu dou o passo, eu analiso o erro, e aí eu corrijo para o próximo passo. Não é assim, eu quero dar um passo perfeito. Então isso aí é desculpa, para você ficar parada no lugar, e tem a ver com personalidade também, tá? Quem é muito consciencioso, é muito autocrítico, então vai julgar demais. Então tem mais dificuldade de sair do caminho se for muito neurótico. Mas é isso, eu vou errar, só que no próximo eu vou errar melhor. Aí no outro eu vou errar melhor, até o momento que eu vou chegar e falar, olha esse anúncio, maravilhoso, amei. Aí tá vendo, olha, você nem percebeu que você estava errando melhor, e chegou numa coisa maravilhosa, que você fala, eu posso ainda melhorar, pode ainda melhorar, mas olha esse erro, que lindo que ele ficou, sabe? Então você vai te dando esperança para ir. Então, o medo aqui, ele está no neuroticismo. Agora, a questão das vendas, aí, quando a gente entra na venda em si mesmo, porque você falou do medo de venda. A pessoa que na personalidade ela é mais extrovertida e menos neurótica, ela costuma ter menos medo de se arriscar e mais vontade de conversar, Vamos colocar de vender, por exemplo, porque não é todo extrovertido que quer vender, mas ele tem uma habilidade mais natural de conectar com outro ser humano. Então, se ele for, tem uma combinação ali, se ele for mais compassivo na personalidade e se ele for mais extrovertido, entusiasmado e assertivo na personalidade. E se ele for menos neurótico, é como se ele tivesse quase nascido para venda. Tá? Eu estou falando isso e identificando, porque quando as pessoas fazem o B5, dá para a gente identificar direitinho onde trabalhar, porque é possível melhorar. Agora, né? Foi isso que eu pensei aqui agora, que uma pessoa que quer vender, ela precisa olhar para sua personalidade, ela precisa saber quem ela é. Eu acho que quando você pergunta assim, qual é o primeiro passo? É saber quem você é. Eu acho que é isso, o primeiro passo é saber quem você é. Plenamente, porque você está mapeando o seu território, o que você faz bem e quais são as dificuldades naturais que você tem. Olha, a gente comprou óculos para o meu marido esses dias e o vendedor foi lá em casa e ele levou, achei o máximo, ele levou uma maletinha, levou todos as amostras que ele tinha ali para o rosto do meu marido e tal, não sei o quê. Sensacional o processo. O vendedor ele sentava assim, ó. Você pode fazer isso ou você pode fazer isso, assim. Então, você via que ele estava
Ele era mais introvertido, e não é que o introvertido não possa vender bem, ele pode vender bem, inclusive se a pessoa for muito entusiasmada, é capaz dela falar demais e até perder venda. Mas o introvertido vai ter que trabalhar um pouco mais para conectar e ter interesse no outro. Porque o interesse natural do extrovertido é o outro. Eu quero saber da sua vida. E aí, como é que foi? Deu certo? E sua mãe? E aquele negócio? E o curso que você lançou? Como é que foi? Eu tenho interesse em pessoas. Então, aquele vendedor nato, você vê que ele pergunta. Mas e aí? Como é que você vai fazer com isso aqui, aqui, aqui? Então, se ele for menos neurótico, ele vai ter menos medo e mais prazer de vender e de conectar com as pessoas ali, né? Mas se ele for mais introvertido e mais neurótico, ele vai ter que lidar mais com o medo, enfrentar mais e ter mais tanto pessoas ajudando quanto estratégias bem objetivas para ele enfrentar aquele túnel dele lá. Você falou aí, nada a ver, só um recorte aqui. Você falou aí do extrovertido que às vezes ele vai perder venda. Eu tenho uma pessoa que ela me presta um serviço, que eu vou na clínica dela, ela me presta esse serviço, mas é tanto que eu já vou planejada em ser pequena. Uhum. Eu já vou assim, ó, não, deixa eu ser aqui. Ela tenta mudar meu horário para me agradar, ela dá 10 possibilidades de horário. Gente, mas eu já achei esse outro. Eu já tô aqui, por exemplo, segunda-feira, 9 horas, eu vou na clínica dela. Aí hoje ela me manda uma mensagem, você quer vir às 8? Você quer vir às 14? Às 15 é melhor para você? É cheia de opções. E quando eu tô lá, é 1h30. Então, eu já chego com a cara fechada. Ela provavelmente é mais compassiva, porque ela tá querendo cuidar de você demais ao extremo. E muito menos assertiva. Porque o assertivo é proativo, ele é de resolução. Eu quero resolver, porque o que me dá prazer é resolver. Então, o assertivo, por exemplo, o assertivo a gente mede na extroversão. Ele é o vendedor mais nato, porque ele quer, eu quero fechar essa venda, vamos lá, se ele está trabalhando com isso, né? Mas eu acho que tudo na vida é venda, tudo é venda, inclusive venda de ideias, é venda. Ela provavelmente ela é mais compassiva e ela é mais neurótica um pouquinho, ela hesita muito nas coisas. Então, ela deve ser menos assertiva, talvez mais entusiasmada, porque você falou, ela ficou 1h30 conversando? 1h30. Pois é. O muito entusiasmado tem que tomar um certo cuidado, porque ele pode ser aquele vendedor... ele vai para o outro lado da breguice, ele é o vendedor chato. O que fica... Só fala outro dia, meu marido estava me contando, estão tentando vender uma solução para a empresa que ele trabalha, mas o cara em nenhum momento perguntou da gente. O cara em nenhum momento falou nada, ele só falou, eu, meu serviço. Então, o extrovertido tem que tomar um certo cuidado, porque ele gosta muito de falar dele. Ele gosta de falar dele e dos outros. Então, existem estratégias de mais empatia, um pouquinho mais de empatia, e entra a compaixão na personalidade, para você ir melhorando a capacidade do extrovertido, que já é natural, de ser um melhor vendedor. Mas o introvertido, ele vai ter mais um... Nem é medo, tá? Se a gente fala de introversão, não é medo, é desinteresse. Ele não tem interesse, eu não tenho interesse em saber de sua vida. O pouco entusiasmado, ele acha que a fofoca é inútil. O muito entusiasmado adora a fofoca. O pouco entusiasmado é que você está perdendo seu tempo com isso. E se ele for muito, o intelecto for alto, ele quer falar sobre ideias, sobre coisas. Então, ele não tem interesse natural na pessoa. Então, por isso que eu acho interessante a gente ir mapeando onde está a venda na minha personalidade. Onde eu tenho que trabalhar aqui na personalidade, melhorar ou diminuir ou aumentar para poder ser um melhor vendedor. E, falando aqui, porque você falou várias vezes que você é ali do entusiasmo. E você fala com um sorriso, como se o B5 fosse a melhor coisa do mundo. Tô criticando, não, só tô contando. Sim, fica à aí vontade. você sorri, você acha o máximo, e aí dá vontade de comprar, tipo assim, gente, que dia que eu vou marcar o meu? Como que é isso? Porque você, do jeito que você fala, você desperta muita curiosidade. E tem toda a sua postura, seu sorriso, o jeito que você fala, olha as soluções. Você vende sem vender. Olha, que maravilhoso. Eu vendo pelo entusiasmo, né, Lu? Eu sou muito apaixonada com o B5, muito. Quando eu encontrei o B5, eu falei, encontrei a minha área de atuação. Porque o B5, ele tem muita base. É muito lindo.
ver o B5 e passar pelo resultado do B5 com a pessoa, você vê o olhinho da pessoa brilhando, assim, de meu Deus, é isso, é isso, é isso. Ela vai encontrando o caminho dela. E para mim é um atalho inteligente. Porque a gente fala, atalho não presta. Depende do atalho. É um atalho super inteligente, porque você está mapeando a sua personalidade, você sabe ali direitinho onde está meu medo, onde está a minha capacidade de vender, de não vender, de conversar, de não falar, de ser mais entusiasmado, de me controlar. Onde está tudo isso aqui para eu melhorar e superar esse medo de vendas, né, que a gente está falando aqui. Onde está isso na minha personalidade? Você vê, é um mapa. É o horóscopo melhorado, entendeu? É o mapa astral melhorado. Você sabe que... Você vai falando, eu acho que fazer esse mapa aí, né, faz a gente se respeitar. Eu te contei que eu tinha uma dificuldade de vendas, o que eu te contei foi em 2021, e daqui a gente vem melhorando. Eu sou uma pessoa que todo final do ano eu sento e penso o que eu quero melhorar. Eu sempre pergunto que vida que eu quero ter, como que vai ser. Eu organizo a minha vida financeira do próximo ano. Maravilhoso. Assim, eu sento que tipo de vida que eu quero ter, como que vai ser. Essa vida eu vou gastar mais, o ano que vem eu vou gastar mais, eu vou gastar menos, eu vou economizar mais, eu não vou economizar. Entra novembro, eu já começo um processo de introspecção, até ir para conversar com meu marido, falar se concorda, se não concorda, e ele também. E uma das coisas que eu me propus esse ano era não me proteger. Uhum. Eu não quero me proteger, porque quem tem dificuldade, medo da rejeição, ele se protege. É o afastamento, Se eu fizesse o B5 em janeiro, eu não seria... Em janeiro do ano passado, de janeiro de 2023. Eu não seria a pessoa que falaria... eu seria a pessoa que olharia para você com uma cara... Eu sei que você está acertando, mas eu não vou te mostrar que você está acertando. Minha cara seria... A polidez é baixa, desconfiada. Eu ia ficar assim... Eu já atendi algumas pessoas. Eu ia te olhar assim, você está errando tudo, você acha que você está certo, você acha que você é maravilhosa. Aí depois volta no bercinho e fala, aí eu saio de lá... Te xingo o dia inteiro. Pode xingar. E se quiser mandar pix, gente, aí você fica xingando, você desabafa. Te xingo o dia inteiro. Aí provavelmente eu devo ligar pra Carol e falar, encontrei uma pessoa que eu não quero encontrar na vida dela nunca mais. Mas eu tô falando isso por conta dessa proteção. E aí, esse ano eu falei com a Claudinha, que é a minha gerente, falei, Cláudia, eu tô pronta pra você me massacrar. Eu não quero me embrulhar de presente. Eu não quero embrulhar o Heranças de presente. Porque antes eu embrulhava, eu protegia o Heranças como se ele fosse meu filho. E você me conhece, você sabe que proteger minhas filhas, eu viro um bicho. Eu viro assim. Gente, eu brigo mesmo pelas minhas filhas. E aí, quando você protegia, como que você agia? Quando eu protegia, eu não fazia ele crescer. Porque eu não estava aberta à crítica do outro. Entendi. É o medo mesmo. Eu não te ouvia. Ele é embalado assim, ele tá ótimo. Tem uma inflexibilidade ali. Eu detestava o pensamento divergente, ia só pros convergentes. Todo mundo que elogiava, bacana. Graças a Deus, é a maioria pessoal do Heranças. Escreve aqui embaixo que o Heranças é vida, tá? Olha, rápido. Rápido, por favor. Já sei até quem vai escrever. Eu já sei quem são as primeiras. É isso aí. Mas, eu de uma forma, Lu, eu não deixava ele crescer. Tá. Quando eu volto... É o medo mesmo, é o medo do desconhecido, é o medo da crítica, é o que bate mais, né? A crítica, que é a gente pensar, nossa, eu não sou tão boa quanto eu achava, né? Quando eu abro isso, eu falo, pode vir. Cuidado, mas pode vir, eu tô pronta. Eu não vou me defender de você. Então, se hoje eu fosse fazer o B5, eu ia falar, me mostra mais. Com esse anúncio que eu achei que ele ficou bom, eu achei ele top, eu mandei pra minha mentora, né? E falei, como que pode melhorar? A minha pergunta foi essa, como que eu posso melhorar? Antes, talvez eu não teria mandado. Tomara que ela nem veja, que as pessoas não vejam, que tudo bem. Eu mando pro pessoal que me protege, falo, vai lá e me protege. Agora não. Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Como que eu posso dar vida a isso daqui? Eu tô pronta para ouvir. Porque o que você está colocando em prática, Lu, é aquela questão da gente só cresce no atrito. É horrível, é por isso que eu falo com as pessoas...
Ai, Luciana, o que que eu faço? Tô morrendo de medo. Minha filha, não vai ser fácil, não. Você vai enfrentar o seu monstro. Você acha que você vai sair de lá sem arranhão? Sem braço meio torto, doendo? Sem cicatriz? Mas você está crescendo, você cresce no atrito e você cresce na divergência mesmo. Tanto é que muita gente que vai crescendo muito... Eu uma vez mentorei quase 2 anos uma pessoa que está com quase 500 mil de seguidores hoje no Instagram. Recentemente ele passou por uma mentoria comigo e eu falei com ele, olha, quando você está escalando e subindo, enfrentando seus medos e melhorando... Cuidado para você não se cercar de sim, senhores. Ai, é mesmo? Nossa, Lu, que ideia maravilhosa. A ideia é horrível. Sabe? Você tem que ter uma pessoa ali que vai te falar, vamos baixar a bola um pouquinho? Pode ficar tranquila que eu tenho. É porrada todo dia. E aí, olha que legal, Lu, você provavelmente o seu afastamento, aí a gente tem que medir, tá? Tô chutando. Provavelmente ele é um pouquinho mais alto, mas você tá sabendo lidar com ele de uma forma linda. Agora, que eu tô terapeutizada. Por quê? Porque você tá enfrentando. Você tá entendendo que eu não cresço no mais do mesmo. Eu cresço no atrito. Eu cresço na dor mesmo, vai doer mesmo, mas olha o tanto que tá valendo a pena de você olhar já para um vídeo que você não olhava, agora você tá olhando, sabe? E você tá ficando mais forte. O medo sempre vai estar lá, mas você tá ficando mais forte, tá se achando mais competente. Então, por isso que eu falo, o medo é o caminho. Mas é nisso que uma vez eu te falei, que eu aviso as pessoas. Quando eu decidi que eu não ia me embrulhar de presente... Eu fui para as pessoas que eu queria que me devolvesse o que eu tenho para aprender, por exemplo, a Cláudia Vasconcelos, Carol Nilma, e falei, pode ir que eu vou dar conta de cá. Do lado de cá, eu falei pro meu marido, eu vou levar porrada e eu preciso de ajuda. Eu preciso de colo, exatamente. Mesma coisa. Eu mandei uma mensagem um dia pra Carol Heller, uma grande amiga minha, e falei, não me abandona. Exato. Me ajuda. Se você vê que eu tô saindo, você me chama de volta. Expliquei todo o processo e falei, vigiai e orai a Luciana. Cuida de Olha mim. como que instintivamente você se colocou no caminho que eu considero que é o melhor caminho de todos. Só assim, gente, eu vou numa batalha, numa guerra. Eu vou querer correr a todo momento. Eu não vou querer fazer, eu não vou querer... Mas eu vou colocar essa pessoa aqui para ela me ajudar nisso, aquela pessoa aqui, o meu marido para ele me dar colo, a outra pessoa aqui, o outro para ir fazer não sei o quê. E foi se cercando para você falar, eu não quero parar, eu quero. No meu coração, eu quero parar. Mas eu não quero parar. Então, eu quero e não quero. Então, vocês vão me ajudar a caminhar. Isso é maravilhoso, porque é só no enfrentamento que você vai engrossando a casca. Por isso que eu falo, você quer falar mal de mim? Ai, odeia, gente, direciona. Pode pagar o Pix se você quiser, que aí você fica mais tempo falando. Eu tô brincando. O que eu tô falando? Eu espero que gere sentimentos ruins, sentimentos, né, bons e ruins. Quando você faz o B5, por exemplo, eu espero que isso aconteça com você. Fica tranquila, eu tô aqui para ser firme na sua jornada. Então, é isso, enfrenta, Lúcia. Se a gente tivesse que tirar uma conclusão do nosso papo aqui enfrentamento em pequenos passos, para você ver que você não morreu, porque você tem que dar um passinho e pensar, não morri. Não morri. Não morri. Tô viva. Tô aqui meio cortada, mas tô viva, tá certo. Então, agora o próximo passo, não queria, mas vou. Então, assim, enfrentamento em pequenos passos e seguindo o seu medo. É isso. Pessoal de casa, precisamos encerrar. Eu sei que vai ter um... Se você quiser fazer seu teste de personalidade B5, mande um direct para Luciana. É a Luciana Junqueira. E falar Luciana... Mania de falar Luciana psicóloga. Duas luzes aqui. A Luciana Junqueira. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que vai ser muito rico. Vai trazer muitos retornos positivos e prósperos aí para você. Lu, muito obrigada. Imagina. Obrigada de coração. Muita riqueza ter você aqui. Espero que você volte sempre. Que a gente não perca esse contato aí. Obrigada de coração. Adorei, Lu. Já tô, assim, como diz o mineiro, o bom mineiro, agarrado em você. Obrigada. Obrigada a você. Pessoal de casa, ficamos com Deus e até o próximo Papo de Herdeiro.